plenário pode votar matérias econômicas nesta semana, mas tudo depende do clima político após a prisão do ex-presidente Lula. Janela partidária chega ao fim e o equilíbrio de forças aqui na Câmara começa a ficar mais claro. E esta edição destaca também: comissão especial que analisa marco regulatório para a economia colaborativa debate mobilidade urbana. E consultoria legislativa e Embaixada dos Estados Unidos promovem palestras sobre educação digital. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. Depois de uma semana em que o Legislativo só analisou vetos presidenciais, o plenário pode voltar a tratar de temas que acabaram adiados para esta semana que está começando. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Esta semana vai ter clima, Dini? Boa noite, Aciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, o clima político fora do plenário da Câmara está bem quente, né? Lembrando, semana passada teve a votação no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus do ex-presidente Lula. Acabou que no final de semana o ex-presidente Lula acabou preso. Então, ou seja, aquele clima que já estava, já havia uma certa disputa, uma certa ansiedade a respeito do desfecho que se daria a respeito da condenação do presidente Lula, agora se confirmou, né? Ele acabou sendo preso. E para você ter uma ideia, toda essa agitação fora do plenário da Câmara, que aí coloca em disputa dois lados, né? Esquerda, direita, a condenação do Lula, quem é a favor, quem é contra. Tudo isso, Dini, não tem como ter impacto, não tem como não ter um impacto direto no plenário. Exato, né, porque na verdade é uma discussão política, a gente está num ano eleitoral, então é impossível não impactar os discursos políticos também. E o que acontece? Amanhã de manhã, são três reuniões que vão acontecer 3 reuniões bem importantes e que possivelmente vão definir aí o andamento da pauta dessa semana. Amanhã de manhã, a bancada de oposição vai se reunir, então todos os partidos e parlamentares oposicionistas de oposição ao governo Michel Temer vão se reunir e vão decidir o que eles vão fazer durante essa semana. Ao meio-dia, tem um almoço marcado na residência oficial da presidência da Câmara com o presidente Rodrigo Maia, com todos os líderes partidários, isso de oposição e da base governista. Então, esse almoço, na verdade, é uma reunião almoço, né? Sim. Pode também definir muita coisa do que vai acontecer no plenário da Câmara esta semana. E também, depois, à tarde, às 13h30, tem uma reunião de líderes marcadas aí já aqui na Câmara dos Deputados, a reunião de líderes oficial. O dia começa cedo, com muitas reuniões, com muitas conversas, né, para tentar definir aí uma pauta, os assuntos, o que pode ir ou não uma votação essa semana. Agora, semana passada, foi votação de vetos. Depois dessas conversas, o que pode vir, então, a ser votado ou a ir para a pauta, né, de votações? Então, Jaciene, aquela prioridade do governo de pautas econômicas continua na pauta oficial do governo e nessa semana entrou mais um item, que é a questão do mandato do presidente e dos diretores do Banco Central. Hoje, eles não, apesar de passarem, né, por sabatina, eles são indicados pelo presidente da República, passam por uma sabatina no Senado, mas eles não têm um mandato definido, não tem a quantidade de anos, um prazo que eles devem ficar no cargo. Esse projeto de lei quer definir um prazo, existe aí um substitutivo aqui da Câmara que determina um prazo, por exemplo, de 3 anos, mas a gente ainda não sabe se é esse texto que será definitivamente votado, mas o item já está na pauta. E tem outros assuntos também da pauta econômica que a gente vai explicar melhor numa reportagem que eu fiz antes. Vamos ver? Vamos lá. Na verdade, a gente não vive muita normalidade aqui nessas últimas 2 semanas, né? O comentário do deputado Ságuas Moraes resume o sentimento recente quanto às votações do plenário. Com o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal e as negociações decorrentes da janela para a mudança de partidos, na semana passada, o principal espaço de votações da Câmara não foi além da análise de vetos presidenciais. Outras propostas foram até lidas, mas tiveram a votação adiada. Entre elas, medidas que se esperam efeitos bem práticos, como a mudança no cadastro positivo, que promete favorecer de fato quem paga as contas em dia. O Brasil vive uma contradição. Nós temos o menor juro nominal da nossa história e na ponta da linha esse juro não existe. Hoje a taxa Selic no Brasil é para inglês e para o governo pagar.
Então nós não podemos ignorar a realidade que nós estamos vivendo. O spread bancário brasileiro é muito grande, o que inibe investimentos e o que faz com que as famílias brasileiras se endividem mais por esse spread. O cadastro positivo é uma das leis que vai ao encontro da diminuição desse spread bancário. Esse é um tema que está atrasado, nós já deveríamos ter votado ano passado esse projeto do cadastro positivo. Vai ajudar, sobretudo, em relação ao esforço que tem que ser feito de maneira crescente na redução dos juros. O Brasil ainda tem um juros que é oferecido ao cidadão muito alto. A taxa Selic está baixando, mas os juros que é oferecido pelos bancos, cheque especial, cartão de crédito, são absurdos. Com um cadastro positivo, haverá certamente uma indução na redução de juros e acho que é uma medida fundamental. Também na área da economia, a expectativa pela análise da proposta que faz a chamada reoneração da folha de pagamento, que na prática aumenta a carga tributária de diversos setores da economia. Houve desoneração, não houve geração de emprego, não houve crescimento da indústria, então nós temos que rediscutir essa questão da desoneração, inclusive a Lei Candir. O reonerar é muito importante, sim. Nós vamos trabalhar para que um mínimo de setores escape dessa reoneração, senão vai virar um festival. Cada deputado tem lá os grupos da sua preferência, com os quais está vinculado, mesmo sem ter o financiamento empresarial de campanha, que é um avanço. Vamos ver como é que vai acontecer nas eleições desse ano, mas de qualquer forma a pressão é muito grande. Aqui tem lobby danado, então vamos ver o que o relator consegue segurar e nós no plenário vamos destacar para não deixar de reonerar, não manter desoneração de setores que estão muito bem e não precisam do papai Estado para facilitar a sua vida. Outra proposta que espera votação é a que cria o Sistema Único de Segurança Pública, texto que vem sendo negociado há semanas. O projeto está amadurecido, um projeto que vem de longas datas, aliás, e, portanto, tem condição de ser aprovado agora no plenário. Eu espero que seja aprovado, porque é uma resposta no sentido de você estruturar uma política de segurança pública no país. E eu espero que, pelo menos, o debate de plenário possa fazer com que a população se interesse. Embora o sistema seja mais uma carta de intenções, ele não tem efetividade em relação ao nosso drama real da insegurança. De qualquer maneira, vamos para o debate. Bom, deu para ver, a gente tem assuntos na área econômica, na área de segurança, temos pautas também a respeito de família, de legislação, como aquela de participação popular na hora de fazer leis, e também tem aquela do lobby, Jaciene, que é um projeto de lei que quer, inclusive, né, aproveitando a fala do deputado Chico Alencar, é um projeto que quer criar regras para essa influência que alguns agentes fazem junto a autoridades e também parlamentares, para criar regras e limites para esse tipo de atuação. Regulamentar essa atividade, exato, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. É a primeira pauta, inclusive, do dia de amanhã. Tá certo, Dini. Agora faz tempo que a gente não fala em medida provisória, né? Algumas aí estão perdendo a validade, né, Dini? Perderam, sim. Faz tempo mesmo que a gente não fala. Faz semanas já, aliás, que os deputados não votam nenhuma medida provisória e, inclusive, da semana passada para cá, 3 delas perderam a validade. E 2, inclusive, previam, assim, uma certa arrecadação e economia para o governo em mais de 10 bilhões de reais. Uma delas é aquela que trata do adiamento do reajuste de salário de servidores públicos federais e o aumento da contribuição previdenciária para os servidores públicos federais. Era uma medida provisória polêmica que chegou a ser suspensa pela Justiça, então acabou perdendo a validade, não foi votada. A outra, ela trata da mudança da cobrança do imposto de renda sobre fundos fechados de investimento. O governo esperava só com essa daí arrecadar cerca de 6 bilhões de reais agora em 2018. E aí a outra, ela tratava da prorrogação do prazo do refis, mas aí acaba que essa daí não tem muito impacto. Com essas 3 que caíram da semana passada para cá, já são 5 que acabaram caindo, ou tendo prazo expirado sem se converter em lei. E aí eu quero destacar o seguinte, Jaciene, tem mais 2 medidas provisórias que vencem daqui 2 semanas. O prazo já está apertado, né? Super curto o prazo. Uma delas é aquela que muda pontos da reforma trabalhista, muda cerca de 20 pontos, são 17 pontos da reforma trabalhista, entre eles aquele polêmico trabalho intermitente, que autoriza a pessoa a ser paga por horas ou por dias. E é uma regulamentação super complicada. Para você ter uma ideia, até hoje não foi nomeado o relator da comissão especial para falar da medida provisória.
Ou seja, outra proposta que há corre uma risco também, de que né, Dini? provavelmente não será votada também. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Jaciane. Boa semana a todos. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou hoje no Rio de Janeiro que o Congresso Nacional deverá deixar explícito na Constituição se é possível ou não o início do cumprimento da pena de prisão após o julgamento em segunda instância. Segundo Maia, como o Supremo Tribunal Federal está dividido sobre esse tema, com um placar de 6-5 a favor da prisão após a segunda instância, o parlamento deverá analisar a questão quando terminar a intervenção federal no Rio de Janeiro no fim deste ano. Enquanto a intervenção estiver em vigor, as propostas de emenda à Constituição não podem ser votadas por deputados e senadores em plenário, mas podem tramitar nas comissões. Rodrigo Maia espera que a admissibilidade da proposta que autoriza a prisão após segunda instância seja analisada em 30 dias pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada, será criada uma comissão especial para analisar o mérito da emenda. É uma emenda constitucional, você não pode votar urgência hoje, votar no plenário amanhã, tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça. Ela foi instalada semana passada, vamos ver quando a PEC chegar na Comissão de Constituição e Justiça, deve estar chegando nos próximos dias. A comissão tem 5 dias para emendar, depois votar. Eu acredito que em algumas semanas, um mês no máximo, ela possa ter aprovado a sua admissibilidade e depois, se aprovada a admissibilidade, a gente cria a comissão especial para fazer o debate. Mesmo com a intervenção no Rio, nós vamos começar esse debate, porque eu acredito que o local para se resolver esses conflitos, já que há uma posição muito dividida no próprio Supremo, é o Parlamento, é na Câmara dos Deputados, depois no Senado, que a gente deve avançar nesse debate e deixar claro, já que há uma demanda da sociedade, qual é o novo marco em relação a esse tema. A janela partidária chegou ao fim. Durante um período de 30 dias, os deputados puderam trocar de partido. A janela se repete em todos os anos eleitorais. Com o fim dela, começa a ficar mais claro o equilíbrio de forças aqui na Câmara. A troca de partido abre espaço para uma acomodação das forças políticas. No balanço geral, aqueles que mais ganharam deputados foram o PSL e o Democratas. Cada um deles ficou com 7 deputados a mais. Os que mais perderam foram o PSB e o PSC, com 4 deputados a menos, cada um deles, e o PMDB, com 11 deputados a menos. O deputado Hildo Rocha, do PMDB, acha que muitos deputados foram seduzidos com promessas de mais espaço, por exemplo. Promessas que podem não ser cumpridas. Partidos que não têm condições de cumprir o que prometeram para os deputados e as deputadas, vão ter dificuldade na frente, porque eles não vão atender esses deputados vão ficar muito revoltados com o que virá em relação às promessas feitas. Oficialmente, até este momento, 60 deputados mudaram de partido, mas você poderá ouvir outros números por aí, chegando talvez até os 70. Isso porque existe uma diferença entre o discurso e a prática oficial. Para que a mudança seja oficializada, o deputado precisa comunicar à Câmara. E isso depende, obviamente, de cada um dos deputados. Mas o importante é entender o quadro geral dessas mudanças, que revela o equilíbrio de forças na Câmara. Em primeiro lugar está o bloco formado pelo Partido Progressista, pelo Podemos, pelo Avante e pelo PEN. Em segundo lugar está o PT. Em terceiro, o MDB. Em quarto, o PSDB. Em quinto, o PSD. Em sexto, o PR. Em sétimo, o Democratas. Em oitavo, o bloco formado pelo PTB, PROS e PSL. Em nono, o PSB. Em décimo, o PRB. E em 11º, o PDT. Restam 59 deputados distribuídos entre os demais partidos. O Democratas subiu alguns degraus nessa escada. Duplicamos a bancada, agora com a posição firme, com um presidente da Câmara dos Deputados, conduzindo com muita firmeza a Câmara, com muito equilíbrio e com muita competência. Eu entendo que são questões que vêm muito a ajudar esse engrandecimento do partido. Já estão abertas as inscrições para o programa Eleitor Mirim 2018. Realizado a cada 2 anos, o programa é voltado a estudantes do ensino fundamental. O objetivo é despertar nas crianças a consciência do processo eleitoral e trabalhar conceitos como democracia e cidadania.
O programa vai selecionar 5 professores interessados em trabalhar a temática do processo eleitoral na sala de aula. A professora Márcia participou do programa há 2 anos. Os candidatos eram a Cuca, o Saci, uma sereia, enfim, né, personagens aí do universo deles. Eles criaram uma plataforma eleitoral, cada professor, né, que assumiu um desses personagens criou uma plataforma eleitoral e começou a sua campanha com cartazes pela escola e a sala de aula. Elas fizeram críticas também, bem legal. Tem coisas que, ainda assim, no final do processo, elas acharam que é demais. Por exemplo, a obrigatoriedade de algumas ações, eles acharam que não deveria acontecer, porque às vezes a gente não está decidido, a gente não sabe se é aquilo que a gente quer. Ana Cláudia é coordenadora do Plenarinho, equipe responsável pelo eleitor mirim. Ela explica que os professores interessados devem enviar uma redação para o Plenarinho dizendo por que acham importante participar do programa. As 5 melhores redações serão selecionadas. E os professores com os alunos vão criar candidatos fictícios para simular uma eleição. Eles elaboram esse candidato fictício, escolhem uma plataforma política para ele, criam um partido, definem um número e mandam aqui para o Plenarinho. A gente, a partir do que eles mandam, cria um personagem, a gente dá vida a esse personagem e esse personagem vai para nossas urnas. Então é como se, quando você acessa a urna do Plenarinho, você tem acesso a um programa eleitoral, que é gratuito. E aí as crianças conhecem esses candidatos, as suas plataformas políticas e logo em seguida elas podem votar. A nossa proposta para o eleitor mirim é fazer um trabalho junto às escolas para preparar essa garotada que ainda não vota na urna eletrônica de verdade, para quando chegar o momento de votar, ela entender o que é esse ato, o que é você escolher alguém para te representar, o que é transferir a sua voz para alguém. Os professores interessados em participar do Eleitor Mirim 2018 podem se inscrever até o dia 27 de abril. É só mandar a redação para plenarinho.leg.br. O resultado será divulgado no dia 4 de maio. Nesta terça-feira, deve ser apresentado o relatório da comissão mista que analisa a medida provisória sobre o pré-sal. A proposta do governo é que a empresa Pré-Sal Petróleo S.A., criada em 2010, passe a comercializar petróleo sem a necessidade de intermediação. Na semana passada, os deputados e senadores ouviram representantes do governo para esclarecer dúvidas sobre o texto da medida provisória. O consultor jurídico da PPSA, a empresa Pré-Sal Petróleo S.A., Olavo Bentes, disse que a venda direta da produção do pré-sal da União é mais interessante para as empresas de petróleo. Para ele, o modelo anterior, que obrigava a contratação de uma empresa intermediária, não funcionou. O secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Walter Baeri de Araújo, afirmou que o desinteresse do mercado na compra do petróleo gerou prejuízos para o país. Esses recursos, em dados de 2017, como eu falei, são dinâmicos. Eles representavam cerca de $1,5 milhão dia. Portanto, a cada dia que esse petróleo deixa de ser comercializado, a sociedade brasileira deixa de ter cerca de R$6 milhões nos cofres públicos. À medida em que se vai comercializando e à medida que o pré-sal avança no seu desenvolvimento, avança na sua exploração, avança na sua produção, essa quantia ela vai aumentar. Para o presidente da comissão mista, deputado Júlio Lopes, a medida provisória vai fortalecer a empresa PPSA e gerar mais recursos em prol da população. O que a PPSA fará é fazer a comercialização do óleo prêmio, como já disse aqui, decorrente da exploração, que deverá ser paga pelos ofertantes dos leilões, que assim se comprometeram a fazer na operação. E esse óleo, então, ele vendido, virará recursos para a saúde, educação, segurança pública, etc. O que se precisa fazer é gastar o menos possível na comercialização, o menos possível na estrutura da empresa, para que sobre mais para a sociedade brasileira arrecadar e se desenvolver. A comissão especial criada para definir um marco regulatório para a economia colaborativa debateu o setor de mobilidade urbana no Brasil. Participaram da audiência pública taxistas e representantes de aplicativos de transporte de passageiros. Os aplicativos para celular, como o Uber, se tornaram um meio bastante popular para pedir uma corrida de carro. Já muitos motoristas encontram uma nova oportunidade de trabalho. Esse modelo é chamado de economia colaborativa, em que o cliente e o prestador de serviço se encontram por meio da tecnologia.
Mas os taxistas defendem que aplicativos de transporte como Uber não fazem parte da chamada economia colaborativa e se aproveitam de brechas legais para obterem benefícios indevidos. Esse assunto está sendo debatido na Câmara. O que está acontecendo hoje no Brasil é que muitas empresas estão usando essa manobra, usando esse jargão de economia colaborativa para se esquivar de obrigações trabalhistas, obrigações tributárias. Se for uma coisa feita entre as comunidades, entre as pessoas diretamente, sem intermediários, é economia colaborativa. Se tiver um investidor, não é economia colaborativa e deve pagar imposto como todas as outras empresas. A criação de regras para esse mercado foi debatida em audiência na comissão que discute o marco regulatório da economia colaborativa. O objetivo é elaborar um projeto de lei que deve valer para aplicativos de transportes, serviços de hospedagem como Airbnb, entre outras atividades. O marco regulatório da economia colaborativa pode trazer, por exemplo, diretrizes para a cobrança de impostos e para que os motoristas dos serviços por aplicativo tenham carteira assinada. Precisa ter uma legislação que ampare todas as partes. Por isso, esta comissão especial é justamente para que a gente chegue a essa conclusão. E nós estamos trabalhando, ouvindo as pessoas, para que a gente possa chegar a uma conclusão para que as pessoas trabalhem com carteira assinada, as pessoas trabalhem dentro da formalidade, e sim seja uma economia colaborativa, não uma economia destrutiva. O representante da BlaBlaCar, um serviço de compartilhamento de caronas, acredita que a proposta deve ser uma forma de incentivar inovações no país. A gente deveria criar incentivos econômicos para que plataformas novas de economia colaborativa surjam, que compitam inclusive com a própria BlaBlaCar, e a partir do momento que essa inovação surja, garantir que ela continue operando no início e depois, se necessário, aí sim regular, mas pensando em criar regulações que de fato beneficiem a sociedade e não criar regulações somente para regular ou criar regras que possam burocratizar o processo. A Consultoria Legislativa da Câmara, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, promoveu uma palestra sobre educação digital. A professora Renée Hobbs é reconhecida internacionalmente pelos trabalhos na área de educação midiática. Durante a palestra, ela enfatizou a importância da alfabetização digital para acompanhar o mundo de hoje. Para ela, esse aprendizado deve começar cedo para despertar o interesse em crianças e jovens e tornar mais fácil a capacidade de discernir entre os benefícios e riscos das mensagens midiáticas. Em entrevista, ela disse que mais do que saber interpretar e criticar, as pessoas também devem ser capazes de produzir informação, pois a mídia hoje faz parte da democracia. O consultor legislativo da área de educação, cultura e esporte da Câmara diz que a palestra com as embaixadas para a discussão de temas da atualidade vai continuar. A consultoria legislativa, ela não só com a embaixada americana, ela abre espaço para que outras embaixadas e outras instituições possam vir ao parlamento para contribuir com os seus estudos, suas pesquisas, justamente para que nós saibamos sobre educação, sobre todos os outros conteúdos que são relevantes para a formação das políticas públicas e que são, por óbvio, debatidos aqui no parlamento. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.